A paz do Senhor Jesus, meus queridos amigos ouvintes, irmãos em Cristo, canal A Paz de Cristo, sejam todos bem-vindos. Você que está chegando agora e você que já é inscrito em nosso canal, muito obrigado. Você que ainda não se inscreveu, mas sempre está ouvindo a palavra de Deus, muito obrigado. Vamos falar do amor de Cristo. Aí a nossa Bíblia está aberta aqui no livro de São Marcos. São Marcos no capítulo 16 e o versículo 14 e 15, 16. Vamos ler aqui o 17. Vamos ler também o 18 para a glória de Deus, que diz assim a palavra de Deus. Você que está com a sua Bíblia aberta, vamos ler para a glória de Deus. Diz assim a palavra de Deus, versículo 14, 15, 16, 17. Vamos ler até o 18 para a glória de Deus, que diz assim, ó. Finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhe em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, versículo 18, pegarão na serpente, e se beberes alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Vou ler o versículo 19 também, que diz assim, ó. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. Amém por estas palavras. Amém, meus queridos irmãos. Meus queridos irmãos, nós estamos aqui diante de uma mensagem maravilhosa. Por que não dizer uma ordem que o Senhor Jesus deixou para nós poder cumprir? Muitas pessoas, meus queridos irmãos, reclamam, murmuram. Por que tanta igreja? Por que tantas pessoas falando de Jesus? Por que abrir igreja aqui, ali, acolá? Por que tanto que fala desse Jesus? Meus queridos, nós sabemos, uma ordem é para ser cumprida, para ser executada. As pessoas não sabem, muitas das vezes, pela falta da sua sabedoria, não sabem discernir o que é bom, o que é ruim, não sabem discernir as coisas que podem no futuro acontecer com a alma, com a vida. Jesus, meus queridos irmãos, após ele ressuscitar, ele apareceu para os seus discípulos, deu uma ordem para os seus discípulos para pregar. Então, você e eu, nós temos que cumprir esta palavra. Não importa aonde o evangelho é pregado, em que meio de comunicação é anunciado, a palavra ela tem que ser pregada, seja nas redes sociais, na mídia, na televisão, no rádio, hoje, que é pregado em cada cantinho na internet, porque o evangelho ele vai chegar em toda a criatura. Porque as pessoas precisam saber, meus queridos irmãos, que Jesus ele está para voltar e que Jesus é o Salvador da humanidade. É que sem ele, você e eu não chegamos a lugar nenhum. E esta ordem, meus queridos irmãos, que está escrita aqui no versículo 15, ele diz, e disse-lhes, quem disse? Foi Jesus. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Então, meus queridos irmãos, essa ordem,
é para cada um de nós que servimos a Deus. Talvez você não saiba pregar, não saiba falar, mas você tem duas mãos, você pode pegar um cabo de folheto e dar a palavra. Isso é uma palavra, uma mensagem. Jesus te ama. Jesus quer também te salvar, assim como Ele me salvou. E assim nós estaremos cumprindo esta mensagem. E Ele diz, meus queridos irmãos, ide por todo mundo. Ele não mandou você ficar parado. Ele não mandou você ficar só ocupado num lugar. Porque muitas das vezes as pessoas estão preocupadas em ocupar o altar. Pregar em cima do altar. Pregar em quatro paredes. É como você estivesse pescando dentro de um aquário. Porque os peixes estão presos ali. Então você tem ali a oportunidade de pegar qualquer um dos peixes que estão presos. Então é você ir por todo mundo anunciar, falar do amor de Jesus. Ah, mas eu estou esperando a obra de missão cumprir na minha vida, ainda não cumpriu. Então, antes de cumprir, então comece a fazer o ID, cumprir o ID, a ordem, para que essa ordem se cumpra. Porque muitas pessoas, meus queridos irmãos, estão esperando a nós, a ouvir a mensagem da palavra de Deus, pois essa palavra é para ser cumprida. Essa é uma ordem que Jesus deixou para os discípulos. Se nós somos discípulos de Jesus, então esta palavra ela tem que cumprir na nossa vida. Então nós temos que pôr em prática. Ele diz aqui no versículo 16, quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Quando as pessoas, meus queridos irmãos, que não acreditam no Mestre Senhor Jesus, não querem dar ouvido à palavra de Deus. Muitas pessoas, meus irmãos, estão correndo atrás das almas, pregando o evangelho nas praças públicas, pregando o evangelho, meus queridos irmãos, nas ruas, nos becos, nas escadarias. Esta palavra, ela tem que ter cumprimento, porque a palavra é dada a ordem, e esta ordem não foi dada por qualquer um. Esta ordem foi dada pelo Mestre Jesus amado. Então ele diz, quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E o versículo 17 diz, e esses sinais seguirão aos que crerem, em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas. Então, meus queridos irmãos, esses sinais seguem ou seguirão àqueles que crerem. Aqueles que anunciam a palavra, mas não só de boca, mas crê de coração, que acreditam que esses sinais vão cumprir. Porque, meus queridos irmãos, os demônios não estão preocupados com quem está lá fora. Satanás está preocupado com nós, com a igreja. Ele não quer que nós executamos essa ordem que foi dada pelo Mestre Jesus. O versículo 18 diz, pegarão nas serpentes, se beber alguma coisa mortífera, não lhes farão dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Então esta ordem, esta mensagem, essa palavra, ela tem que cumprir. Mas para cumprir na minha vida, na sua vida, nós temos que botar em prática, cumprir o ID de Cristo, isto é, anunciar, falar, proclamar a palavra de Deus aos corações. Aí você pode me perguntar, mas as pessoas não querem ouvir, as pessoas estão rejeitando a palavra de Deus. Isso, claro que vai acontecer isso, porque muitas pessoas têm o coração duro, não quer dar ouvido à voz de Cristo, mas o Senhor vai preparar a terra, vai preparar o coração, e essa mensagem vai ser semeada numa terra fértil, onde, meus queridos irmãos, a semente, se ela foi semeada numa boa terra, então, meus queridos irmãos, esta semente, logo, ela vai germinar e vai produzir frutos de arrependimento, fruto de uma pessoa ter um coração bom, a terra boa, é um coração que é bom, e vai surgir
novos frutos, novas almas para o reino de Deus, para também cumprir o ide de Cristo. O versículo 19 diz assim, ó: ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. Meus queridos, então Jesus, ele não foi embora antes sem cumprir aquilo que o Senhor determinou para ele, porque ele veio ao mundo para trazer a oportunidade para mim e para você. Agora você aceitando a Cristo, cumprindo tudo certinho, aí agora você vai anunciar a palavra, anunciar o evangelho da salvação para aqueles que estão perdidos. E muitas pessoas que murmuram, um dia também vão estar presentes na casa de Deus, também anunciando o evangelho proclamando o evangelho da salvação, da transformação de alma. Então você que ainda não aceitou ao Senhor Jesus, o alvo de Cristo é você, porque por isso, ou para isso ele veio ao mundo, para te dar também a oportunidade de um dia você estar diante dele, servindo a ele, louvando a ele, engrandecendo o nome dele, para que um dia também você possa ser salvo quando Jesus vier buscar a sua igreja. Então, meus queridos irmãos, você que ainda não aceitou ao Senhor Jesus, saiba que ninguém prega o evangelho à toa. O evangelho de Cristo não é pregado à toa, é com um objetivo, é por uma única, vamos dizer assim, oportunidade que Deus tem dado para nós. E esta oportunidade um dia pode se acabar. As portas que estão abertas hoje, ninguém sabe afirmar que se pode estar aberto amanhã. Porque hoje a porta está aberta para quê? Para você poder ouvir a palavra, para você dar ouvido à voz do Espírito Santo. Porque o que está na terra é o Espírito Santo que está dando força à igreja. E a igreja tem que cumprir essa ordem a qual Jesus deixou para ela, que é cumprir. Não importa se o evangelho não é pregado na internet, nas redes sociais, no meio de comunicação, não importa qual o meio de comunicação que a mensagem é pregada. O importante é a palavra chegar até você. Agora, a responsabilidade de cada um de nós é pessoal, porque ninguém pode salvar ninguém. Eu não posso salvar nem a mim mesmo. Então nós temos que lutar pela nossa salvação, assim como você também deve ouvir a palavra de Deus. Agora, se você vai aceitar, só Jesus sabe. E você, se você crer e confiar nas promessas de Deus. Então essa palavra, a ordem de pregar o evangelho, não foi do homem, direcionada pelo homem próprio. Isso veio do coração de Deus, porque Jesus, após a ressurreição, ele deixou a ordem. Mas a palavra de Deus diz aqui, o versículo 19, ora, o Senhor, depois de lhe ter falado, foi recebido no céu e assentou à direita de Deus. Então o Senhor de lá de cima, contempla os moradores da terra. Ele sabe e tem grandes projetos na sua vida, mas cabe a você aceitar a Jesus, porque ninguém é obrigado a aceitar a Jesus, mas para ser salvo é necessário aceitar Jesus e ter o seu nome escrito no livro da vida, para que naquele grande dia você possa ser salvo. Então, meus queridos irmãos, a murmuração que muitas pessoas falam, para que tanta igreja, para que tanto pregador, para que pregar, para que anunciar, as pessoas têm que cumprir essa ordem que está aqui, ó, no livro de São Marcos, capítulo 16, versículo 15 em diante. Que é cumprir o ide, falar do amor de Cristo, anunciar a palavra de Deus, tocar a buzina, perturbar, como diz a palavra de Deus, os moradores da terra. Você pensa que as pessoas ficam felizes? Nem todo mundo fica feliz em ouvir uma palavra, sendo que a palavra não é nossa, a palavra é de Deus. A palavra tem que cumprir, é a palavra do Senhor Jesus, porque esta ordem
Foi o próprio Jesus que deixou para mim e para você. E se você correr para os braços de Cristo, sua vida vai mudar. Você pode até querer questionar, mas como vai mudar, em que sentido? Em tudo. A sua vida vai cumprir, vai mudar em tudo, porque quem manda na nossa vida, quem ordena a nossa vida, quem dá, né, as vitórias para nós, para a igreja de Cristo, é Jesus. E nós, o próprio Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Então nós, meus queridos irmãos, se nós não guardar a palavra de Deus, não falar do amor de Cristo, as almas vão perecer. E se as almas perecer, Jesus vai cobrar da igreja. E a igreja, ela tem uma incumbência de que anunciar a palavra de Deus, falar do amor de Cristo, enviar, ou melhor, resgatar almas para o reino de Deus. Porque o que Jesus quer é almas para o reino de Deus. Então devemos, meus queridos irmãos, cumprir a palavra de Deus, que é o ide do Evangelho, anunciar a palavra. As pessoas estão aí, meus queridos irmãos, perturbadas, por que tanta igreja, por que fala tanto do amor de Cristo? E não pode parar, só vai parar quando Jesus vier buscar a igreja, porque Jesus ainda tem projeto com a igreja, Jesus tem projeto com a sua vida, mesmo que você não aceitou a Jesus ainda, mas Jesus tem projetos lindos na sua vida. Cabe agora é você se decidir. Eu, você, todos nós temos consciência, sabemos o bem, sabemos o mal, o que é bom para nós, o que é bom para você. O que será que é bom para você? Você ter a paz em Cristo ou a paz deste mundo? Porque o mundo passa. Tudo que temos no mundo, vemos no mundo, a nossa vida, né? Tudo vai passar. Mas aquele que serve a Cristo, que aceitou a Jesus, que ouviu a palavra de Deus, que deu crédito à palavra de Deus, não é você dar crédito ao pregador, não. Não é você dar crédito ao irmão, à irmã, é você dar crédito ao Evangelho. Porque esta ordem não foi dada pelo pastor, foi dada por Jesus. Foi dado por ele para ser cumprida. Então hoje, nessa tarde, hoje é terça-feira, você tem a oportunidade para levantar as suas mãos e aceitar a Jesus como seu único Salvador. Que Deus possa falar no teu coração. Que o Espírito Santo possa abrir a tua mente, assim como ele abriu a minha. E continua, trabalhando, porque Jesus, ele é o maior interessado em te libertar, em te transformar. Mas você precisa abrir o teu coração para ele, para que você não venha perecer naquele grande dia. E nesse dia que se chama hoje, pode ser tarde. Quantas pessoas já partiram, não estão mais entre nós, e a sua consciência não foi retirada. A sua consciência, o que você fez em terra, o que você faz em terra, sua consciência, você morrendo, sua consciência vai continuar. Se você partir para um lugar sem Cristo, você vai se arrepender amargamente, eternamente, porque aí não vai ter mais jeito. Então você possa aceitar a Jesus, tomar posse da salvação e que Deus possa nos abençoar, porque Jesus está voltando e ele não vai demorar para recolher a tua igreja. Que Deus abençoe todos vocês e agradeça essa oportunidade de estar aqui falando com vocês. Fiquem todos na paz do Senhor e até o próximo vídeo, se assim o Senhor nos permitir. Fiquem com Deus.